Então, meu nome é Mariane, eu tenho 32 anos, tô gravidinha agora do João Guilherme. Mas, casada, fiz faculdade de medicina, depois eu fiz ortopedia e traumatologia, e logo após nutrologia e longevidade saudável, que é a área hoje que eu atuo. Então, assim, sou apaixonada por bichinhos, tenho uma filha que é tenho uma filha que é um cachorrinho, e que é mais? Isso, adoro ajudar as pessoas. Então, acho que muita gente não sabe direito como começou a minha história. Na verdade, eu fiz residência de ortopedia e traumatologia. E aí, logo depois, meu pai, ele, enfim, descobriu uma hidrocefalia de pressão normal, que é uma doença que o deixou totalmente impossibilitado, acamado, enfim. E antes disso, já estava muito insatisfeita com a medicina, que era uma medicina que os pacientes não melhoravam. Os pacientes, eles iam e voltavam da mesma forma, ou às vezes voltavam até pior, com dor, enfim, sem qualidade de vida. E eu já estava buscando alguma coisa diferente. Quando meu pai adoeceu e ele foi realmente, não teve como nenhum prognóstico de melhora, eu resolvi entrar na fundo de uma medicina da cura, que hoje eu chamo de medicina integrativa. Então, fiz pós-graduações, depois em longevidade saudável e nutrologia, e hoje o que eu faço é isso, né? É tratar os pacientes, é buscar a cura, é sempre o equilíbrio hormonal, é dar esperança para as pessoas. Então, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Então, na verdade, eu não estava satisfeita já com a medicina tradicional, porque os pacientes não tinham cura. Então, eu brincava brincava não, falava a verdade, que eu ia abrir uma máquina, uma casa de frango assado. Que era melhor, que eu ia lidar com vendendo frango, que era uma coisa tranquila de se fazer, né, ali. Temperar o frango e vender, que eu não achava um frango bom pra comprar. Porque pelo menos eu vendia o frango e a pessoa não voltava falando que tava pior do que tinha saído. Porque os pacientes, eles iam e a gente passava um corticoide, um anti-inflamatório, um analgésico, e eles voltavam piores do que tinham chegado. E eles melhoravam por tempo e voltavam. E eu liguei pra minha irmã um dia e falei, olha, é o seguinte, eu não quero mais a medicina. Eu vou abrir um restaurante ou essa máquina de frango assado. Já olhei o preço. Lembro que na época eu tinha olhado, era uns 10 mil reais. Vou fazer isso. E a Cia falou, Mari, calma, e afins, né? Vamos esperar. Você já ouviu falar da medicina integrativa? E aí foi quando eu fui pesquisar sobre ela, né? Mas, enfim, não conhecia. E tinha até um preconceito de suplementação, vitamina D, cúrcuma, isso vai melhorar alguém? Quer dizer que testosterona tira uma pessoa da depressão? Então eu tinha esse preconceito comigo. Mas aí, quando eu comecei a pesquisar e fiz um coaching de propósito com uma mulher que era cristã evangélica de Curitiba, ela falou a mesma coisa que a minha irmã. E aí eu fui pesquisando sobre isso, fui fazendo cursos e logo meu pai adoeceu. Então aí eu falei, gente, eu não quero mais essa medicina tradicional, não é o que me apetece, não é o que me faz feliz. E fiz a virada de chave. Tanto é que hoje eu não atendo mais, né? Como medicina tradicional. Eu não consigo ver uma paciente com dor no pé, sabendo que ela tem um desequilíbrio hormonal e sabendo que ela tem uma tireoide que não tá funcionando. Entende? Então, hoje eu não consigo mais fazer isso. Então, acho que o start foi mesmo, assim, eu estar insatisfeita com a medicina, que os pacientes não tinham cura, e logo depois a doença do meu pai. Que aí eu vi a cura do meu pai e falei, essa é a chave, porque até então não tinha um paciente que havia se curado, se mantido bem com a suplementação. E ele foi meu primeiro caso. Foi. Assim, Covid chegou aqui no Brasil e a gente já tinha diagnóstico de morte, né? Todo mundo que pegava Covid ia morrer. A gente já pensava isso. Não podemos pegar Covid, as pessoas estão morrendo, a gente não sabe a cura, ninguém sabe o que fazer. E aí, logo depois, na cepa agressiva, aquela cepa bastante agressiva viral, ele pegou o Covid. Na verdade, a gente acha que meu marido me passou e eu passei pra eles. Então, e aí, ele passou bem pelo Covid. Bem assim, ele teve 25% de comprometimento pulmonar, coisa que tava bem comum na época. Só que como ele já havia infartado, a gente tinha uma preocupação dele pegar o Covid, dele ficar grave. E aí, essa preocupação fez a gente até internar. Então, ele ficou 24 horas internado em UTI. Minha mãe com 85% de comprometimento pulmonar, mal, e ele com 25%. Lembrando que vocês são uma família de médicas, né? Somos 3 médicas, 3 filhas médicas.
E aí eu fiquei na UTI com os dois, enfim, um do lado do quarto do outro, mas meu pai super bem. Tranquilamente, assim, excelente. A gente fez mais por precaução de levar ele na UTI. Ele começou, assim, a desaturar, a gente ficou preocupado, levou ele pra UTI, mas ele só tinha 25% de comprometimento pulmonar. E aí recebeu alta. E aí, assim, em torno, acho que de uns 7 ou 10 dias depois do Covid, ele ficou bobo. Dormiu, assim, na verdade, bem, e amanheceu bobo. O que a gente não percebeu é que nesse tempo, ele tava apresentando, ele tava chorando, ele pegou o Covid, começou a chorar, começou a ter algumas, assim, ficar mais sensível. Só que a gente achou que o Covid dava ultrassom psiquiátrica e tava tudo certo. A gente sabe que o Covid dá essas alterações psiquiátricas. Só que a gente pensou logo na psiquiatria. Ah, ele tá, sei lá, depressivo, porque minha mãe tá na UTI, ele tava preocupado. Mas não. Logo depois, aí, enfim, a gente levou no psiquiatra, que a gente achou que era uma questão psiquiátrica. E a família dele tem vários casos, né? A família mais próxima, No assim, caso de dele. demência. Demência não. De coisas psiquiátricas, por exemplo, esquizofrenia, depressão, teve alguns outros casos de suicídio, então a gente se apegou à psiquiatria. Sim. E aí a psiquiatra falou, passou uma medicação pra ele que dopou ele, enfim, por um tempo bom. Mas ele não tinha melhora. Ele tinha alucinação. E isso deixava. A gente falava assim: o que a gente vai fazer? Até que a gente marcou uma psiquiatra que pediu uma ressonância nuclear magnética de crânio. E quando a gente fez a ressonância, ele tinha esse aumento ventricular, né? Aumento do cérebro mesmo, por essa hidrocefalia. E aí, neste momento, nós começamos a saga dos neurologistas, né? Então, a gente foi em muitos neurologistas especialistas e afins, né? Fizemos cirurgia nele e ele não apresentou melhora após a cirurgia de descompressão. E aí, continuamos tentando buscar uma melhora. Eu falava para as irmãs, tem que ter alguma coisa. E aí, eu lembro que eu comprei um livro que chama A Cura do Alzheimer. Eu lembro direito, eu falei, gente, eu vou comprar pra ver se tem alguma coisa que fala isso alguma coisa da doença do meu pai. Que não era Alzheimer, mas já me ajudava. E lá eles falavam muito de suplementação. E eu comecei a suplementar. Então foi quando eu comecei a fazer teste mesmo. Não sabia se dava certo. E aí começava, gente, eu vou suplementar isso. E reduzir um pouco as drogas do meu pai. Que ele tava usando drogas É pesadas. esperança. Esse livro foi uma esperança. Começou com esperança, assim, não tinha o que fazer, né? A gente não tinha o que fazer. E aí comprei ozônio, que até hoje, enfim, às vezes é muito discutido por vários médicos. Eu falei, vou fazer no meu pai, vou comprar e fazer. E fiz ozônio nele. E comecei a suplementar sem saber o que ia dar. E a desmamar um pouco dos remédios do meu pai. Eu lembro que Como que ele estava? Qual que era o quadro dele nessa altura? ele tinha alucinação, ele achava que tinha uma pessoa perseguindo ele o tempo todo. Mas ele tinha independência? Não. Ele conseguia comer sozinho? Ele estava dopado com as outras medicações. E que se ele não estivesse dopado, ele ficava agitado. O tempo inteiro agitado. Achando que as pessoas iam matar ele. Então, ele não conseguia sair de casa. Ele estava na cama. Ele não fazia nada. Então, eu lembro que a gente levantava para levar ele no banheiro. A gente limpava ele. Entendi. A gente não conseguia... Ele não conseguia nunca ficar independente. Nem sozinho o tempo todo. Porque a gente tinha medo dele tentar alguma coisa. Porque ele sempre achava que tinha alguém tentando matá-lo. E aí eu lembro que eu dormia com ele de mãos dadas. Eu falava, pai, pega na minha mão, vamos dormir junto, vai dar tudo certo. Ele falava, filha, tô com medo, quando ele me reconhecia. Grávida é muito. E eu já fico com a cara de choro. Eu não aguento, sou chorona. Ai, grávida é uma coisa, né, filho? Calma que eu vou me recompor. Você tem um lencinho, guardanapo, alguma coisa pra arrumar pra gente? Mas não é choro de tristeza. É de alívio, né? Ai, ai. Não, é choro de lembrar também. De lembrar, né, credo, Deus me livre. Muito ruim. É difícil. Um paciente com doença neurológica, ele adoece todo mundo. Não é uma doença dele, é uma doença da família, né? Sim. É.
Voltando, né? Não vou chorar mais, prometo. Então ele tava assim, e aí você começou a suplementar ele, começou o ozônio, né? A suplementação. Comecei, fiz testosterona, a gente fez umas injeções de testosterona nele. Eu lembro, mas assim, ele tinha uma melhora rápida e depois voltava, enfim. Mas assim, o que ele fizesse que melhorava um pouquinho, às vezes eu mudava a suplementação e diminuía a medicação escondida das minhas irmãs, que eram médicas e contra, assim, Elas porque sabem disso. hoje eu acho que sim, mas assim, na época não. Eu lembro que eu diminuía um pouco as medicações e colocava uma suplementação e ele agitava muito. Aí minha mãe ligava pra elas. Minhas filhas, olha, seu pai tá assim, assado. Elas me ligavam, você diminuiu a medicação do meu pai? E eu diminuía a medicação. Eu realmente tinha que diminuir pra saber o que tava acontecendo com os suplementos. E aí, eu fui suplementando. Fui aumentando doses altas de vitamina D pra ele. Altas mesmo. Então, assim, o que o pessoal acha que é tóxico pra ele chegou a 300, 400 de vitamina D. A gente colocou doses altas de testosterona. E fomos modulando todo o resto, todos os padrões inflamatórios. Mudei a alimentação, porque a gente não faz mágica também. E comecei a tratar o intestino. Então, assim, ele começou a melhorar. Então, ele começou a sorrir. Ele começou a saber a localização, a direção. Ele não conseguia localizar o poder da localização de saber onde ele estava. E aí, eu lembro que um dia ele me ligou. Ele falou, filha, o papai quer ir no banco, mas ele nem pegava no celular. E eu recebi uma ligação dele, eu achei que até fosse a minha mãe do celular dele. Eu atendi, era ele. Aí ele falou, eu queria ir no banco. Aí o menino, eu tava trabalhando, eu lembro que eu parei tudo e falei, eu estou chegando pra te levar no banco, que era uma coisa que ele fazia sempre antes, né? E aí eu peguei e levei ele no banco. E ele foi me orientando onde ir, vira direita, esquerda, coisa que ele não fazia, assim. A prova de que tava dando certo. E aí eu lembro que eu liguei pras meninas e falei, meu pai hoje sorriu a primeira vez e me ensinou como ir ao Banco do Brasil. Aí foi isso. Depois foi só evoluindo. Hoje ele tem alteração anatômica cerebral. Eu não tirei a alteração anatômica, mas ele tem qualidade de vida, ele vive bem, ele dirige, ele vai nas fazendas, ele resolve as coisas dos negócios dele. É Enfim, independente. independente. Tem uma vida normal. Normal, graças a Deus.